Graça e paz do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Já estamos nesse momento aqui para a oração de hoje, dessa manhã. Graça e paz a todos os irmãos que têm participado, que têm estado na comunhão conosco, nesse Face, todas as manhãs, 10 horas. Já está entrando aí alguém, Deus abençoe. Graça do Senhor Jesus Cristo. Quer lembrar os irmãos que amanhã nós teremos o culto de cura e libertação. Estamos no setembro profético, né? As sextas que nós temos tido profética, está sendo uma benção. Amanhã temos um diácono, um abençoado homem usado por Deus, maravilhoso. Vamos estar lembrando aqui o nome dele depois. E eu quero estar adorando nessa manhã, mas dizendo a paz ao Rio de Janeiro, Petrópolis, a paz Rio de Janeiro Centro, né, representado aí pelo Bispo Edson, pelo Bispo Dário, Pastora Vera. Quero estar lembrando também da Bahia, aí, representado lá Chapada Diamantina pela nossa irmã Priscila, irmão Alberto. Também lembrando aí a representação aí dos irmãos lá em Itabuna, sul da Bahia, pastor Josué, o missionário Valda. E também queremos lembrar também o irmão Dedimar em Salvador, todos os irmãos que participam aí dessa live, que estão levando aí o evangelho, o amor de Jesus Cristo, representando a missão evangélica Porta para o Céu, lá nos Estados Unidos, Miami. Evangelista, pastor Wellington, homem de Deus, homem que clama o Senhor todos os dias, e também conosco, né, que amado trabalha, mas está sempre participando da nossa live, em nome de Jesus, levando aí o amor nos Estados Unidos, da missão evangélica Porta para o Céu, de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Assim também Ceará, a família de nossa irmã Sônia, missionária Sônia Menezes. A paz do Senhor Jesus a todos, a paz do Senhor Jesus aí, Minas, né? Aos amados lá de Toledo. Deus abençoe aí Vanderlei, irmão Vanderlei, irmã Vanete, todos os irmãos que aí também já ouviram nosso testemunho e a mensagem. Deus abençoe missionária Heloísa, que está aí participando, né? O São Paulo em peso, né? Em nome de Jesus, Tatuapé aí com a irmã Aline, irmã Dice. Deus abençoe vocês aí a participar dessa live, nesse momento, em nome de Jesus, levando o evangelho. Deus abençoe a todos os irmãos, os que eu não, nem toda a gente lembra o nome, nossas missionárias. Hoje já tivemos com a missionária Simone, diaconisa Yara e as outras que participam também. A oração de 8 às 9 já clamaram ao Senhor por nossas vidas. Então você que está no seu trabalho, está sobre a cobertura, sobre a bênção de Deus. Eu quero convidar você também, que é amigo, amiga dessa igreja, né, os irmãos que estão longe, né, também lembrando aí a nossa irmã Viviane. Deus abençoe, irmão Elias e Viviane, o casal que nos acompanha aí há quase 30 anos. Deus abençoe vocês, na paz do Senhor Jesus Cristo, onde nós tivemos o culto de oração, de clamor, de busca, né, do derramar do Espírito Santo. Vamos estar clamando cada vez mais, né? Estivemos ali em oração, onde choveu, foi benção, porque a chuva é benção. Deus abençoe aí Petrópolis, Pastora Vera. Deus abençoe a todos, vai alcançando com a graça. Deus abençoe aí a diaconisa Adriana, que tem nos ajudado aí com esse trabalho, tem anunciado aí para você nos ajudar nesse trabalho, né? A diaconisa diz: apóstolo, fala lá isso. Então nós temos aí a conta. Se você é amigo, amiga, irmão, sentir de nos ajudar para que a gente possa conduzir a obra, nos ajude. Tá aí o Pix, né? Agora tem o Pix, tá fácil. A nossa missionária diaconisa Adriana Flávia vai estar pondo aí,
e você esteja abençoando a nossa igreja, a Missão Evangélica Porta para o Céu, a nossa sede em São Paulo, nacional, para a glória de Deus, e os trabalhos que Deus tem feito aí com a corda, né? Um é a corda, o outro é a caçamba, levando o evangelho. São igrejas que foram abertas com amor dos irmãos. Então, nos abençoe, esteja aí conosco em nome de Jesus. Tem mais gente aí que entrou e eu ainda não estou identificando, mas vai entrando. Eu vou pôr um louvor para adiantar aqui em nome de Jesus, para nós não ficarmos tanto tempo. Eu sei que você tem aí o seu trabalho, você tem aí a sua oportunidade de estar ouvindo, né? Às vezes liga ali, fica ouvindo e trabalhando. Deus abençoe. Adriana Rios, Deus abençoe todos que entram aí e participam dessa live. Às vezes eu não lembro os nomes, mas não tem problema não. Importante estar todos englobados. São Paulo em peso, Minas, o Ceará, Bahia, Sul, Norte, pessoas participando, Estados Unidos. É assim o evangelho vai caminhando. A gente quer que a palavra de Deus chegue aos corações daqueles que estão necessitados. E de repente você que está aí dentro de quem sabe com uma luta tão grande, e Deus vai ouvir, porque Deus se relaciona com a oração e o clamor. Deus tem o contato do Espírito Santo através da igreja. Quando a igreja se une em oração, aí acontece o poder de Deus e as trevas não podem prevalecer. Eu quero que você ouça aí esse louvor enquanto mais pessoas entraram. Ouça aí, em nome de Jesus. É muito lindo. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Deus vai falar contigo nesse louvor, nessa manhã. Decidido a largar tudo e parar. Mas olha Deus aí. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, que não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Oh, que lindo! Deixa Deus te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, aleluia. Canta forte comigo, vamos lá?
tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Glórias a Deus. Bendito seja o Senhor. A honra que o Senhor tem dado à sua igreja e seu povo, né? Louvado seja o Senhor. Eu quero já estar lembrando aí a você que está participando. Primeiro, vai abrindo a palavra João capítulo 21. Eu vou estar lendo em nome de Jesus, do versículo 9. E eu quero estar lembrando a você que amanhã nós estaremos com o culto profético, né? Deus tem, falado com a igreja. E Deus deu um tema de Joel 2, a qual diz a trombeta, né? Toque a trombeta em Sião, quer dizer, anunciai o evangelho. Para quê? É para ajuntamento, é para fortalecer, né? A oração junto com a igreja, principalmente quarta-feira, como foi convocado todos os obreiros, é muito importante. Dom não permanece sem busca. Dom não permanece sem convocação do Senhor. Dons, ele se renova, porque as águas têm que se movimentar, têm que se renovar e junto com a igreja, junto com a unção do Senhor. Então é preciso nós buscarmos na quarta-feira, sexta profética, a qual o Senhor tem falado conosco, domingo 9 horas e às 19 horas. Eu quero estar lendo aqui em nome de Jesus. Na sexta, agora lembrando, vai ter, acho que Diácono Wilson, uma bênção de Deus. Vai estar um homem usado por Deus, profeta do Senhor, convidado pelo nosso Bispo Edson, e estará conosco sexta-feira, às 20 horas, na rua Murilo Furtado, 849. Então diz assim no capítulo 21 de João, do Evangelho de São João, versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali uma brasa e em cima peixe. E havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava dizer-lhe: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Rapidamente, para a gente poder orar, muitos de nós já ouviu, talvez você, amiga, que vai ouvir essa live, aonde ela chegar, foi enviado a você pelos amigos, pelos irmãos da igreja, os não crentes principalmente. É mais importante, não é eu ter o número de 1 milhão aqui escrito ali do lado, mais importante é você chamar os amigos, parentes, os irmãos, mas para que convoque outros, para que essa live, a oração, possa ser ouvida. Nós temos um testemunho, eu vou programar para dar um testemunho compacto aqui e para orar por libertação e restauração de pessoas a qual estão presas, cativas nas garras de Satanás. Eu vou anunciar isso, para que você possa convocar os seus amigos, irmãos, crentes, não crentes, pai de santo, mãe de santo, filho de santo, do diabo que for, nós convocaremos para eles ouvir. Aos amigos espíritas, católicos, que possam ouvir a palavra de Deus. Esse é o propósito. Não há outro propósito de Jesus ter nos ungido para a palavra ficar só entre crentes. Não é para a palavra ficar só dentro de 4 linhas. Não, ela tem que ir
E cada um de nós é um missionário, uma missionária na obra de Deus, para levar o evangelho. Então, se nós compartilhamos, temos agora uma ferramenta. Antes a gente tinha que buscar uma televisão, buscar coisa, é muito caro, não dá, e aí tem que ficar fazendo campanha. Então tudo isso nos impede. Agora não, Jesus deu nas nossas mãos para que a gente possa fácil. Então 10 minutos antes, 15 minutos, olha, está entrando, é Missão Evangélica Porta Céu, fez, entra aí, ouça, fulano está em desespero. Glória a Deus, Jesus vai entrar na sua casa. A gente está aqui numa mensagem a qual Jesus já apareceu, aqui diz 3 vezes aos seus discípulos, após, aqui Jesus já está ressuscitado, já está com o corpo glorificado, que maravilha, né? Jesus com o corpo glorificado, andou com os discípulos na terra, encarnado, na pessoa do Filho, né, como filho, e agora ele passou pela morte, foi lá, venceu ela. Esse é o propósito de Deus, para que todos possam alcançar graças diante de Deus, para a salvação, para a vida eterna. E o interessante, que ontem eu até conversava com um amado, com um irmão, né, sobre a vida eterna. Esse é o propósito de Deus. Porque o que está falando aqui não fica nas minhocas, não fica debaixo da terra. O que está falando volta para Deus. Como? Volta para Deus salvo? Não. Volta, tem 2 caminhos de volta. Jesus disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse vai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus Cristo é o próprio Deus, é o próprio Senhor, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo, que é um Deus mono, um Deus único, a qual, Criador do universo, Criador de tudo, e nada existe porque não tenha sido Deus que criou. E tudo Deus formou e criou para a glória dele. Então, ao momento que nós entendemos isso, eu fico imaginando agora os discípulos que andaram com ele, não 3 anos, né? Porque muitos viram Jesus ali da Galileia, carpinteiro, né? Trabalhando. Ele trabalhou no trabalho árduo de carpintaria, que seu pai era carpinteiro, uma profissão maravilhosa, mas que ela diz muito. Hoje eu não vou falar dela porque não dá tempo. Jesus carpinteiro, dá para... Deus, uns anos atrás, me deu uma mensagem sobre isso. E agora nós vamos falar de Jesus ressuscitado. Então ele aparece para os discípulos quando eles não esperavam, porque Jesus havia avisado para eles, olha, o Filho do Homem há de passar pela morte, há de ser levado ao vitupério, há de ser levado ao escândalo, será levado como malfeitor, né, à morte, e eles tentarão a Deus, eles farão tudo isso. Ele anunciou dia após dia, em 3 anos. Por que em 3 anos? Porque havia de se cumprir o tempo da lei. Jesus foi claro quando disse em Israel, olha, eu não vim para abolir a lei. Por que Jesus não iniciou seu ministério, apesar de ele ter aparecido aos 12 anos pregando? E eles ficaram maravilhados no templo, no pátio do templo, dizendo, que palavras são essas que esse menino nos fala? Porque ele é Deus, então não tem idade para Deus. Deus não tem idade, Deus não tem se é maior ou se é menor. Se ele ungir, capacitar, se a dedicação e a separação, irmão, Deus vai usar. Deus usa uma criança. Deus usa porque não tem tamanho de idade para Deus usar como vaso. Estar na presença dele com dedicação, e aí Deus vai trabalhar de forma gloriosa. Então, ser como uma criança é muito bom, porque o Senhor tem facilidade para usar, e não quando a gente diz, não, eu quero ser usado, eu preciso de óleo da minha cabeça, eu preciso de tanta coisa. Irmão, isso a gente joga fora na lata do lixo, porque é melhor servir ao Senhor com amor.
né, com carinho, porque é dele a glória, é dele a honra. E por 3 anos para se cumprir a lei, que para os judeus 30 anos é a maioridade, e eles, para que Satanás não acusasse, não houvesse acusação contra o próprio Jesus, e por causa do judaísmo eles são muito rigorosos, temem a Deus, glória a Deus por isso, né? E eu oro pelos judeus, oro por Israel, como o Senhor ordenou na palavra, porque eu quero a bênção também, né? E a bênção vem de Abraão, o judaísmo nasce ali, vem através do clã de Abraão, diante de temer ao Senhor. E Jesus cumpre e agora passa 3 anos com eles, e eles vão perceber agora a 3ª vez a aparição de Jesus. E eles, nesse momento, Pedro está afastado de Deus. Ele negou Jesus e ele teve dificuldade, mas Jesus amava Pedro e sabia que Pedro amava a obra. E sabia que Pedro tinha o coração voltado ao entendimento de que precisava Jesus preparar como preparou 3 anos esses homens. E agora eles voltam com a rede do mar, Jesus está esperando. Nós estivemos lá, Bispo Dário, Pastora Vera e a irmã Adriana e vários, estiveram lá naquele local, à margem, próximo de Cafarnaum, se não me falha a memória, Cesareia de Filipe, mas não lá à beira-mar Mediterrâneo, mas aqui na lagoa, próximo ali a Cafarnaum. Estivemos ali tem até uma igreja, tem uma pedra, que é exatamente a pedra onde Jesus fez o peixe e o pão em brasa. O evangelho de Mateus, de Lucas, fala que está a pedra em brasa. E Jesus ali assa aquele peixe, assa o pão, esperando eles. Então é um caminhozinho à beira da areia, está o lago de Nazaré, que é chamado Mar da Galileia, a qual eles voltam da pescaria aí à noitinha, a noitinha, e aí eles voltam com 153 peixes. Você vê que aqui dá para abrir aspas ou um parênteses para dizer que Deus, o Senhor, fez questão de falar da sua escritura sagrada com nossas vidas, dizendo, era 153 grandes peixes e a rede não se rompia. Então é essa parte que eu quero aqui trazer aquilo que Deus pôs no meu coração nessa mensagem. Eles foram à pescaria, trouxeram peixe, mas agora, que tem vezes que não pegou nada, Jesus fez o milagre, o sinal do milagre, para eles pescarem muito. Dessa vez eles pescaram muito e estava desatento ali com a obra, com as coisas naquele momento. Pedro, está ali Pedro, João, Tiago, estão ali juntos. E eram os discípulos de Jesus, a qual Jesus incessantemente os ensinou. E quando em Mateus capítulo 5 ele disse, olha, ele se assentou no monte e disse, e foi chamado Monte das Bem-aventuranças, porque ele ali disse para eles, olha, bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados perseguidos pelo meu nome. Então ele foi dando as bem-aventuranças, tem várias palavras de bem-aventurança ali, dizendo para eles, olha, vocês não são só chamados, vocês são escolhidos. E nessa escolha há uma perseguição, há uma luta. Né? E não é fácil, porque às vezes temos que... Tem muita coisa da vida que a gente tem que pagar o preço. Como é gostoso, a gente senta num lugar para comer, né? E às vezes a pessoa está lá dançando, coisa, aí você fala, mas aquilo é momentâneo, não é mais para nós. Mas nós estamos também festeiros, alegres, podemos dançar a dança de Israel, a dança do Espírito, a dança da palavra, não com brincadeira, com chacota, né?
os cultos de revestimentos, culto de coisa, não é para estar em televisão, não é para estar em coisa, muitos nem põem, porque não é isso o propósito de Deus. Quando Jesus disse para o povo em Atos, capítulo 2, para derramar o Espírito Santo, disse, está em Jerusalém. Eles estavam aclamados lá embaixo, num porão de oração. Ali o Espírito Santo desceu, porque não tem interferência, não tem impedimento, não tem barreira, não tem, sabe, não é público isso é algo espiritual, não é algo de show, não é algo de apresentação, não, é coisa de Deus, é coisa particular, né? No grupo da igreja, fortalecer, orar, clamar. Eles estavam desatentos. E aí Jesus faz uma brasa em pedra. Já viu isso? Não? Mas ele pode. Ele que criou o céu, o Sol. É um planeta em brasa, em fogo, em chama, para aquecer. Ele também faz uma pedra virar brasa. Fique tranquilo, porque ele tem autoridade, tem poder, e nele está toda a glória, todo o poder. E ele pode fazer o que ele quiser. Nós temos que entender a autoridade de Deus, a totalidade da sua autoridade. E Jesus já só um peixinho, pão, e eles vêm chegando com o barco e para ali na beira da praia, estivemos lá, e eu fiquei imaginando, parado ali naquele lugar, fiquei olhando e fiquei imaginando essa passagem. Eu falei, meu Deus, é aquela passagem onde Pedro, João e Tiago chegam com o barco, com 153 peixes grandes, mas a palavra, a escritura, como fala até nas vírgulas, nos espaços vazios, ela diz que a rede não se rompeu. Houve milagre, irmão. Houve milagre, porque a presença de Jesus, ela traz milagre. Ela restaura, ela renova, ele opera, ele faz as coisas acontecer sobrenaturais, mas que para muitos parece natural, mas acontece. Mas nas mínimas coisas Deus trabalha. Nós temos que olhar Jesus nas mínimas coisas. Sabe por que você não quebrou o pé quando tropeçou? Porque Jesus guardou. Sabe por que você não foi assaltado? Porque Jesus guardou. Jesus guardou. Né? Em 2018, em janeiro, o moço botou o revólver, botou o revólver na rua para mim parar a uns 10 metros na minha frente, numa curva ali da Marginal, com a Fernandias, onde não tem saída. E quando eu fui entrando na curva, ele pulou lá e mostrou o revólver no meio da pista e o outro do lado. Eu parei, soltei o carro, levantei as mãos. Ele veio, botou o revólver aqui, né? Exatamente desse lado, na minha porta. Ele falou assim, solta o carro todo. Eu falei, já está todo solto, fica tranquilo. Ele falou, desce. Eu falei, eu não posso descer, eu estou preso aqui pelo cinto de segurança. Falei com ele com calma. E ele pegou, olhou para mim dentro dos meus olhos, seus olhos vibravam, vermelhos. E o outro moço veio correndo, que estava mais atrás, e disse, mata ele. E me xingou de tudo que é nome. Atira nele. E ele apertava cada vez mais o revólver aqui com o dedo no gatilho. E eu tranquilamente olhei para os olhos dele pegando fogo, rodando. E eu peguei e o outro gritando, e eu não dei bola para o outro. E falei para ele assim, olha, Jesus te salva. Falei essa palavra só, Jesus te salva. Aí eu percebi que os olhos dele estatalou assim, como que algo aconteceu nele, né? E ele esticou o olho para mim, assim, olhando, e eu falei, Jesus te salva. Isso dentro do olho dele, ele aqui, ó, do meu lado. E com o revólver apertando, ele disse, desce. Eu falei, não, eu tô preso aqui pelo cinto. Ele falou assim, cadê o celular? Eu falei, caiu lá, ó.
Eu freiei com muita força, caiu lá. Ele falou pro outro, tá, vai lá e pega. Aí o rapaz foi lá pegando, dizendo que ia me matar, mata esse filho disso, filho daquilo. E eu nem liguei. Aí ele falou assim, desce e abre a mala. Eu falei, não, já está aberta, pode abrir. Ele falou, então abre lá a mala. Quando o outro foi abrir, eu olhei dentro do olho dele, eu falei para ele assim, Jesus te salva. Posso pegar a Bíblia aqui, vou mostrar para você uma coisa. Posso? Você pode fazer o que você quiser, mas pera, você permite? E ele apertou mais o cano e eu levei a mão devagar, ó, com a mão levantada, levei, peguei, a Bíblia tinha caído assim do banco, virou e eu peguei. Eu falei para ele, ó, Jesus te salva. Quando eu mostrei a Bíblia para esse homem, meu Deus, eu vi Jesus. Ele gritou para o outro assim, corre! É como Jesus entrou, eu tenho certeza que se eu encontrasse com aquele homem, ele ia dizer assim, olha, um homem apareceu para mim e disse, olha, não toque nele, porque Jesus é isso. E ele saiu correndo no desespero e gritou para o outro para correr, e correram mata dentro. E eu saí devagarzinho, lógico, arrepiado do mal. O mal estava neles, o diabo estava neles, mas ele ficou travado e não conseguia puxar o gatilho, e ele saiu correndo e disse, corre, naquele desespero pro outro, e o outro saiu desesperado correndo, até lá o chinelo voou do outro, e ele saiu correndo para dentro do mato, e fez assim para mim, assim com o revólver, para mim sair. Ele ficou uma distância de uns, sei lá, uns 10, 15 metros, dentro do mato, e debaixo de uma árvore, fez assim para mim, e eu fui saindo devagarzinho, olhei para ele e fiz assim. E ele pegou, fez assim para mim. Sabe o que é isso? Jesus entrou. Jesus entrou, a rede não rompe. Jesus estando conosco, a rede, ainda que esteja para arrebentar, não rompe, não vai romper nada na tua vida. Ninguém perde nada com Jesus, sempre ganha. Pedro não tinha pego nada, Pedro, João e Tiago, ele encheu o barco dele de peixe e ainda dos outros sobrou. E agora eles vêm com muito, a rede está para arrebentar, mas ela não se rompe. A palavra de Deus quer mostrar que com ele tanta rede enche quanto não rompe. Deus não vai deixar nada perdido nas nossas vidas. Essa é a mensagem. Jesus está em nossas vidas, nós temos que crer. Ele está por vir, foi de surpresa. Imagina agora o barco chegando na beira-mar, já escurecendo, porque é essa hora, aqui nessa causa aqui, é essa hora. E aí Jesus está lá, assou coisa, e ele chega à beira do mar como se fosse outro homem. É uma aparição. Ele está ressuscitado, não é um fantasma não, mas ele aparece em carne, come com eles, para ele saber que é ele. Porque Jesus não tem esse negócio de a comida desaparece, isso é coisa do diabo. É coisa do adversário. Ele comeu com eles, comeu pão, comeu na casa em Emaús, na cidade de Emaús. Ele é Deus, ele ressuscitou com corpo e tudo, não ficou nada dos ossos dele, da pele, nada. Ele ressuscitou inteiro ao terceiro dia, para provar que existe a vida eterna e que ele nos deu a promessa de que nós ressuscitaremos também, não importa a época. Se estivermos descansando ou se estivermos de pé na terra, Paulo diz em Tessalonicenses 4, para a gente não se preocupar, que ele virá e ele restaurará e receberemos um corpo glorificado e estaremos com ele. Em Coríntios diz, nós vamos estar com ele. Então nós temos que estar tranquilos, só que ele pode vir de surpresa. E eu quero orar com você agora. Ele veio de surpresa para ele. Eles estavam ausentes, distraídos. Pedro, João e Tiago aqui, eles estão distraídos do propósito de Deus. E eles foram para a sua atividade pescar. Então foi, de repente, chegou um homem e disse para eles assim, tem aí algum peixinho aí de comer? Tem aí alguma coisa de comer? Traz aqui. E aí Pedro desce aquela rede com 153 peixes. A rede não se rompia, e Jesus pega aquele peixinho, aquele pão assado, com carinho, e dá a Pedro, e a João, a Tiago, dá a eles,
E eles, quando Pedro vê, Pedro está nu, a palavra também relata que ele está nu, e ele se joga dentro d'água rápido, porque eles dizem para ele: Pedro, é o Senhor. Maravilha, irmão. Eu fiquei ali naquele lugar ali de pé, olhando e pensando naquilo, dizendo: meu Deus, tu andou com eles, e aqui nesse lugar eles se distraíram, vai ser assim, vai ser de repente a vinda de Jesus. Nós estamos nos dias atuais, para tá cumprindo tudo. O que mais tem para cumprir? Para a ciência se multiplicar mais? Não tem. Irmão, já foi além do que se imaginava, como a palavra diz, e a ciência se multiplicará, e odiarão pai e filhos, filhos e pais, irmão, trairão uns aos outros, sabe, trairão, a pessoa ajuda, e daqui a pouco leva um coice. Isso está na palavra. Né? A obra de Deus falou: irmão, a paz do Senhor. Chega um dia, a pessoa já não dá mais a paz, ela diz: mas eu quero isso, eu quero aquilo. Sabe, é diferente. É isso que a palavra diz. Nós podemos estar dentro dessa palavra, que trairão uns aos outros, odiarão uns aos outros, odiarão pais, filho, mãe, um contra o outro. Porque quando fala nação contra nação, são povos. Não é só porque é nação exteriores, não. Porque são povos. Né? Uns são cananeus, outros são judeus, outros são coisas, estarão dentro de uma nação e vão brigar um contra o outro, serão odiados, serão mortos, matarão. Você vê que um neto mata uma avó por causa de R$10. Meu Deus! Eu vi uma reportagem, Jesus, eu vou parar aqui para orar. E nessa reportagem foi nos Estados Unidos, o bandido entrou dentro da joalheria na esquina, então a esquina é assim, há uma rua aqui e a outra rua aqui. E um ficou na porta e o outro entrou. Essa reportagem passou ano passado? Acho que foi ano passado. O ano retrasado, passar muito rápido. E eu fiquei prestando atenção. E o camarada entrou com o revólver para assaltar, e o outro ficou na porta, era só dois. Vinha uma senhora, uma senhora bem de idade, pequenininha, forte, e ela vinha andando, até tinha aquelas roupas de meia que usa para não sentir frio, né? E ela nas pernas, e ela com aquele saiotão, e ela com a bengala andando, andava até meia troncha, assim, devagarzinho, e andando. E quando ela viu o bandido na porta com o revólver, ela levantou a bengala e botou na cara dele assim, falou com ele: olha, você respeita. E falou assim, o bandido baixou a arma e ela deu uma cajadada nas costas dele e foi dando e foi falando com ele, e ele foi saindo, eu achei interessante aquilo, que não se vê mais respeito hoje, mais temor aos idosos, às senhoras, às avós, às mães. O único mandamento de Deus com promessa em Êxodo 20 é: honra teu pai e tua mãe, não importa o que eles são, é com respeito. Minha irmã está aí, a pastora Vera, é testemunha, nós tomávamos a bênção da nossa mãe para sair e para entrar. Se entrasse de qualquer jeito, ela já está com a cinta na mão, entendeu? Ela dizia: aonde você vai? Não, mãezinha, eu vou. Vai aonde? Não, a bênção. Aí ela está abençoada. Sabe por quê? Porque são povos antigos que têm respeito, temor. A gente não xingava um palavrão perto da mãe. Ela sentava a mão na boca. Então a gente já tinha um respeito, com muito respeito. Sentava na mesa e dizia assim: agora parou tudo. Agora é hora sagrada, é hora de comer. Parou tudo, irmão.
Os filhos nos respeitam mais. Matam uma avó por causa de 10 reais. Aquela senhora deu com o cajado, ele correu para a moto. O outro que estava lá dentro viu ela batendo no outro, saiu, largou tudo, saiu correndo também e foi na moto para ir embora. E até caíram e foram pegos pela polícia. E ela dando cajadada, dizendo, não aguentava nem com ela. Mas ela foi dando com o cabo da bengala que estava na mão dela e não aguentava andar. E eles se desesperaram com o temor daquela senhora que parecia ser vó deles. Irmão, nós estamos no tempo em que ninguém honra ninguém, ninguém respeita ninguém, ninguém tem temor a ninguém, ninguém tem hierarquia numa igreja. Jesus deixou a construção da igreja nas mãos do apóstolo Pedro. Para quê? Para ver um respeitar o outro. Eu não quero título para me respeitar, eu quero que nós tenhamos honras a Jesus Cristo, mas honrar, a palavra diz que não honramos a Deus, é mentira. Diz, não, eu sou reto. Está faltando a asa. Eu oro muito, jejuo muito. Nossa, irmão, eu não estou vendo sua asa, mas a palavra diz que nós temos que honrar um ou outro, o próximo, o irmão que está ao lado. Honrar, dar honra. Então, se nós temos que dar honra, temos que nos respeitar. Então, primeiro eu respeito meu irmão, para que ele me respeite. Mas eu não cobro respeito. É que cada um que tenha seu temor diante do Senhor. Então, os tempos hoje, isso igreja, mas os tempos na família, uma filha veste a roupa nua diante da mãe. Absurdo. A gente não fazia nada no meu tempo que desonrasse o caráter da mãe, o caráter, sabe? A gente não tinha pai. Foi difícil nossa vida, minha vida, da minha irmã, dos meus irmãos. Tudo foi difícil, mas a gente não deixava de honrar ela. Eu não deixava. Eu, com 15 anos, se ela fosse comprar alguma coisa, ela falava comigo. Ela falava, Luiz, eu vou comprar isso aqui, o que você acha? Vou comprar um terreno, vou fazer uma casa, você me ajuda? Eu digo, ajudo, vou para lá, fui ser o servente da casa. Falei, vou lá com a senhora. Se ela disser, fui lá, o homem me enganou, eu ia lá, com 14, com 15 anos, eu ia lá. Eu disse, escuta, você enganou minha mãe? Você não vai enganar, não. Devolve a ela o dinheiro. Eu era assim, com temor, zelando pela mãe, cuidando da mãe. Mas por que hoje nós estamos numa geração que as pessoas não temem? Então Pedro, João e Tiago estavam desatentos. Jesus vai vir nesse tempo. E nós vamos estar bem, confortável, correndo. Por que a gente ora para Deus curar nossa família, deixar de pé? Por que a gente ora para que Deus nos dê as coisas e quando Ele dá emprego, dá isso, dá aquilo, a gente passa da igreja, a gente passa de largo. A gente passa de largo. A gente vê as pessoas passar de largo. Pensa que Jesus, Deus é trouxa, é menino. Sabe? Pensa que Deus, a gente sabe que Ele vê todas as coisas. É onisciente, onipresente, onipotente, presciente, tudo Ele vê. E aí as pessoas não estão nem aí, bom. Mas quando está precisando, geme, meu Deus, é tanta lágrima que dá para encher um balde. Mas, quando é a hora que está farto, é essa hora que Jesus vai vir. Esses dias o pastor Jefferson pregava isso, eu estava ali, eu até chorei, eu falei, Jesus, é verdade. Não vai vir quando a pessoa estiver em desespero, não vai vir quando a pessoa estiver farta. Sabe por quê? Ela farta, ela não dá bola para as coisas de Deus. Não dá, a pessoa com a barriga muito cheia, muito dinheiro na conta, a pessoa não dá, não é todos, mas na maioria, e vai ser assim que Jesus vai vir, vai dizer, olha, vai ter um no campo e o outro em casa, não corra nem do campo para cá, não vai dar tempo, tá um no telhado, outro embaixo, não adianta, não vai dar, tá dois numa cama, um vai ser levado, o outro vai ficar. Por que Jesus fala isso? É porque a hora dele vir, ele vai vir de surpresa. Você já pensou? Eles estavam distraídos. Pedro, João e Tiago estavam distraídos. Estava ausente da obra. Essa é a verdade. Tem que se falar. Nós temos que falar. Deus deixou a Escritura para falar a verdade.
Depois é que eles levaram o empurrão de Jesus. Quando viram Jesus ressuscitado, aí eles acordaram. É a hora que Pedro, porque esse nu de Pedro também dá uma mensagem. Ele estava nu, estava sem revestimento espiritual, ele estava desatento, ele estava largado, estava preocupado só com seus negócios. Quer dizer, Jesus já tinha lá atrás, 3 anos atrás, chamado ele, 3 anos atrás. Exatamente, não tem erro nenhum. E Jesus já tinha chamado ele à beira-mar. Jesus veio na areia, falou, me empresta teu barco aí, moça. Aí ele olhou e viu aquele homem de chinelo, sandália, uma becazinha branca. Naquele tempo o homem não usava calça, era uma becona. E aí ainda tem isso ainda, lá no Oriente Médio. E aí ele disse, empresta teu barco. E ele emprestou, não tinha apanhado nada, Jesus foi, coisa. Depois disse para ele, ó, vai a mar alto, lança a banda direita o teu barco. Mas não é horário de pegar peixe. E Deus tem horário, irmã? E Deus tem algum conselheiro na terra, diz a Escritura, que possa pedir a ele conselho, que possa dar conselho para ele, que possa dizer, Deus é assim? Não tem. Então ele estava desatento, e aquela hora Jesus veio. Ainda bem que foi para restaurar, ainda bem que foi uma hora, mas agora não. Agora quando Jesus veio, Pedro, João e Tiago representam a igreja. O barco representa a nossa caminhada com o Senhor Jesus, a nossa vida espiritual e material. Porque o barco pega peixe, vende o peixe, traz o dinheiro para comer, come peixe. O barco representa as coisas materiais da nossa vida, da nossa caminhada. Só que a gente não pode esquecer o que Jesus fez. Jesus deixou muitos de pé, Jesus curou, Jesus arrancou câncer, Jesus na nossa caminhada fez tanta coisa. Não dá para esquecer o que Jesus fez. Não dá. Quando Pedro viu Jesus, que João e Tiago disse assim, oh, Pedro é o Senhor, Pedro. Ele olhou de... Meu Deus, me pegou pelado, nu. Sabe o que é o nu? Sem autoridade, sem revestimento, sem comunhão, sem nada. E aí ele se jogou na água. E aí Jesus disse, vem cá, Pedro, tem peixe aqui assado para você. Ainda deu peixinho assado. Eu quero orar, porque eu tenho outra mensagem, um Pedro nu, outro... O peixinho de que Jesus também já tive essa mensagem há muitos anos atrás. O peixinho que Jesus achou para os desertores da igreja, para os descamisados da igreja, desatento da igreja. O peixinho que aquilo ali quebrou Pedro. Eu acho que em pedacinho. Em pedacinho. Jesus, vem cá, tem voz de comer? Tem aí, traz o peixe de vocês. Porque eu tenho peixe e pão aqui assado numa brasa. Olha a brasa. Aí olharam a pedra em brasa. Meu Deus. E João dizendo, é ele, Pedro. É ele. E nós ficamos desatentos. Isso é apóstolo. É homens que depois foram muito usados. Mas precisou levar um beliscão de Deus. Tem hora que a gente precisa levar um beliscão. Eu também me incluo. Né, para a gente acordar, a gente fica no nosso probleminha e fica ali amarrado. Pedro estava lá, ai, neguinha, Jesus, ai, eu falei que ia com ele a morte, e coisa, em vez de enfrentar, homem enfrenta. Deus gosta de, quando o Senhor foi chamar Gideão, por que Deus chamou Gideão? Gideão enfrentava os amalequitas, era homem de raça, era homem de postura, de caráter, enfrentava, dizia, meu, eles não vão roubar. Eu vou malhar lá no coisa, eu quero ver eles tomar meu arroz. Vai tomar arroz de quem aqui? Vai nada, quer me matar, mata. Vai lá, vamos lá. E coisa, aí Deus olhou e disse, mas camarada, é dos bons. É dos bons. Então a palavra diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Jesus chegou com o peixe, irmão. Recebe hoje aí na tua vida. Quem sabe você está em desespero, quem sabe você precisa até de uma cura. Por curar para Jesus é de menos. Fazer uma pedra em brasa ele faz. É coisa simples de ele curar, libertar, uma provisão, dar um novo emprego, melhorar a sua situação. Você quer casar, você está com luta, o que for, Jesus, a pedra vai virar brasa.
a pedra vai virar brasa. Porque ele é o Salvador. Quando ele chegou, Pedro ele falou que ia ressuscitar. Meu Deus, o que eu fiz? E aí tudo acertou, deu para acertar. Ainda dá tempo da gente ser crente. Mas não adianta a gente apontar o dedo para os outros, enfiar o dedo no olho dos outros e esquecer que tem 3 para nós. Ainda dá tempo da gente ser crente. Ainda dá tempo da gente ser alguém para Jesus. Ainda dá tempo de dar fruto. Aqueles 153 peixes, creio que Jesus aproveitou aquilo para mostrar para Pedro, olha, ainda dá tempo de dar fruto. Ainda dá tempo, irmão. Para Jesus não nos pegar desprevenido. A bispa até pregou esses dias, nosso pastor pregava isso. Não chegue com a sua coroa sem pedra. Não chegue lá para não ganhar o galardão, porque aquela hora vai ter choro e ranger. É horrível, irmão. Pessoas ser honradas e outras não. É horrível. E a gente dizer, mas eu quero ser honrado, eu quero. Aí Deus vai falar, mas tu fez por tua conta, por tua vontade, fez quando queria, não estava desatento, não obedecia, eu não te conheço. Olha que coisa ruim. E aí os outros recebendo galardão. Eu quero receber muito galardão. Às vezes eu chego lá e eu brinco até com as irmãs aí que estão aí, Heloísa, já brinquei com a Adriana Flávia, com as outras também. Eu digo assim, pegando galardão, né, irmã? Limpando a igreja. Isso é trabalho de bastidores, meu. Quem vê só isso é Jesus. Trabalho de oração é trabalho de bastidores. Quem vai lá para a igreja dobrar joelho é trabalho de bastidores. É trabalho que só Jesus vê. Só Jesus, só que tem galardão especial, honra e destaque da própria mão do Senhor. Deus de Abraão, eu quero orar, Senhor. Curvar minha cabeça diante de Ti nesta hora. Senhor, que esta palavra ela possa chegar em alguém que se desviou, como Tu fala, meu coração. Alguém que se afastou está ouvindo esta palavra e possa voltar. Alguém que se desanimou e não quer fazer mais nada. Senhor, lembrar que um dia a rede estava vazia. Que um dia a rede estava vazia, agora só estava enchendo. Toda vez que Pedro ia, por causa da palavra do Senhor, a rede enchia. E agora continua enchendo. E o Senhor ainda lhe dá um peixinho para lembrar para ele. Pedro, a sua rede era vazia e eu enchi. Senhor, nos ajuda. Deus de Abraão. Aqueles que ausentaram dos seus caminhos possam retornar o quanto antes, Senhor. A Tua igreja ficar atenta nesse momento. Nós precisamos, eu preciso, Senhor. Saber que Tu estás à porta, Tu falou que vinha e vai nos pegar desatentos, Senhor. Nós temos que, Senhor, estar lembrando disso todos os dias, que Tu nos abençoou, que Tu curou, que Tu libertou, que Tu deu a vida por nós, Jesus, e que ainda tem peixinho na brasa para nós, ainda tem bênçãos para Tu nos dar enquanto Tu não vem, Senhor, e Tu virá de repentinamente como um ladrão, Senhor, um piscar de olhos. Nos ajude, Senhor, que esta palavra chegue àqueles, Senhor, que estão em tantas portas como eu estive um dia. Senhor, que não conseguem, querem Te buscar, mas não conseguem entender se estão na verdade. Senhor, faz com que esta palavra chegue ao coração e haja libertação e haja verdade pelas Escrituras Sagradas para eles saberem o verdadeiro caminho de Te servir. Senhor, de estar atento na Tua obra, de terem a salvação, que é o mais importante, porque não é promessas momentâneas, não é coisas momentâneas, mas que venha a salvação, a libertação e a cura a todos que ouvirem, Senhor. A todos os povos e nações eu declaro, e haja paz em Jerusalém, e hoje a todo Israel que está na terra, onde alguém aceitou a Ti como Salvador, é Teu Israel, Senhor. Eu declaro a Tua bênção, Senhor, eu declaro, Senhor, a Tua paz que excede o entendimento, e que haja, Senhor, força e graça do Teu Espírito, em nome de Jesus. Que Deus Te abençoe, meu irmão e minha irmã, e que esse evangelho seja levado aos que possam estar aí. Aqui está um ex-espírita, um ex da Umbanda. Então você precisa levar esse evangelho. Envia quem você puder enviar.
Deus te abençoe. Amanhã estaremos aqui às 10 horas e amanhã estaremos às 20 horas na Rua Murilo Furtado, 849, com o trabalho profético, a qual Deus traz um servo de Deus ungido, uma benção, um profeta de Deus que vai estar conosco, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz, tenha um dia abençoado.